Hoje nós iremos iniciar um novo conteúdo. Nós iremos estudar sobre mudanças de estado físico. Este é um conteúdo que vocês já viram desde o primário, né? Um conteúdo bastante visto por vocês lá no quarto ano, quinto ano, pois vocês observam o início dessas mudanças, né? As primeiras mudanças de estado físico. Aí nós temos as principais mudanças, que são o sólido, o líquido e o gasoso. Então, dependendo das condições de temperatura e pressão do meio em que se encontra, a matéria ela pode se apresentar de maneiras distintas, que são a partir das fases que nós vimos aí, o sólido, o líquido e o gasoso. Então, os átomos que formam as moléculas que se ligam por meio de forças que dependem de certas condições, isto existem aspectos que interferem nessas ligações dos átomos que nós vemos aí nestes círculos. Cada situação, os átomos eles se encontram em uma determinada posição. Esses aspectos podem favorecer a manutenção da união das moléculas ou seu afastamento. Por exemplo, no estado sólido, que nós vemos aí na primeira imagem, as moléculas elas estão fortemente unidas, compondo o que conhecemos como gelo. Então aí, quando as moléculas elas se unem, o estado sólido compõe um exemplo, o que conhecemos como gelo. Para que alcance esta forma, a água precisa ser submetida a uma temperatura mínima de 0 graus Celsius. Já no estado líquido, as moléculas de água não estão tão próximas umas das outras quanto no estado sólido. Por este motivo, que elas se encontram um pouquinho afastadas umas das outras e apresentam uma forma diferente de acordo ao local onde esteja contido. Então, a água, quando a depender do formato, do local em que ele está, ela vai se adequar ao formato, ela vai deslizar, sobre a outra, no caso aí, em relação às moléculas, elas irão deslizar umas sobre as outras e elas irão modelar de acordo ao objeto em que ela se encontra. No caso do estado gasoso, as moléculas de água estão mais separadas do que nos estados sólido e líquido, possuindo um movimento desordenado, com um alto teor de energia. Além disso, atingem esse estado físico a temperatura de 100 graus Celsius, estando no nível do mar e uma pressão atmosférica de -1. Então, aí nós temos, em relação a essas fases e a sua posição quanto às moléculas. Sólido, as moléculas elas ficam unidas, líquido, elas ficam deslizando, uma sobre a outra, e já no gasoso elas ficam bem afastadas uma das outras e agitadas, com bastante energia. Vamos conhecer um pouco mais. Aqui temos uma representação melhor, do que nós estávamos vendo. Sólido, as moléculas bem unidas, líquido, elas deslizam, uma sobre a outra, e o gasoso, elas ficam bem afastadas. Nós temos também algumas mudanças de estado e alguns nomes com relação às fases dessas mudanças. Vamos entender um pouco mais? Então, aí nós temos as fases, que são sólido, líquido e gasoso. Geralmente, quando uma substância é sólida, ela se apresenta sob uma forma bem definida
e seus átomos estão organizados e envoltos em uma estrutura denominada de rede cristalina. Então, aí, a partir desse momento, né, o estado sólido, ele pode se transformar, que nós temos algumas transformações conhecidas aí, como a fusão. A fusão é quando a substância, ela está sólido e ela passa para o estado líquido. O nome desta mudança é chamada de fusão. A substância no estado líquido, quando ela passa para o estado gasoso, ela é chamada de vaporização. Então, um líquido, quando ele se transforma em gás, é chamado de vaporização. Temos aí também, em relação ao gasoso para líquido, é chamado de condensação. Então, de gasoso, de gás, né, para líquido, é chamado de condensação. De sólido para gasoso, ou gasoso para sólido, né, porque nós vemos a seta, ela está envolta nos dois sentidos, é chamado de sublimação. Temos também em relação a líquido para sólido, que é chamado de solidificação. Então, estes, né, são alguns nomes relacionados às mudanças de estado físico. Então, vamos conhecer um pouco mais. Nós conhecemos os nomes, né, que eles recebem e o tipo de mudança que ele realiza em relação a sólido, líquido, gasoso e os nomes que eles recebem, né? Então, agora nós vamos conhecer um pouco mais sobre estas mudanças. Então, vamos lá. Fusão. Fusão é a passagem provocada por um aquecimento do estado sólido para o estado líquido. O aquecimento provoca a elevação da temperatura da substância até o seu ponto de fusão. A temperatura não aumenta enquanto está acontecendo a fusão, isto é, somente depois que toda a substância passar para o estado líquido é que a temperatura volta a aumentar. No caso da água, o ponto de fusão é de 0 graus Celsius. Assim, o bloco de gelo permanecerá a 0 graus Celsius até todo ele derreter, para só depois sua temperatura começar a se elevar para 1, 2 e etc, né? Vai aumentando, elevando a temperatura. Então, olhem aí o exemplo. Então, no início, a temperatura, né, do estado sólido, ele é uma única temperatura, e ao passar do tempo, deixa eu mostrar para vocês. No estado sólido, ele se mantém a uma temperatura. No processo de fusão, ele mantém essa temperatura estável, tá vendo que tá em linha reta? Só depois que ele passa para o estado líquido é que a temperatura começa a elevar. Olha aí a setinha subindo. Então, é isso que acontece no processo de fusão. Solidificação é a passagem do estado líquido para o estado sólido através de arrefecimento. O que é o arrefecimento? É o resfriamento. Então, a passagem do estado líquido para o estado sólido, solidificação. Então, isso só acontece a partir do processo de resfriamento. Quando a substância líquida inicia a solidificação, a temperatura fica inalterada até que a totalidade esteja no estado sólido, e só depois a temperatura continua a baixar. No caso da água, o ponto de solidificação é de 0 graus Celsius.
Assim, a água permanecerá a 0 graus Celsius até que toda ela congele, para só depois sua temperatura começar a diminuir para -1, -2, -3 e assim por diante. Então, aqui segue o mesmo processo. No estado líquido, ele está em alta temperatura aqui no início. Ele está em alta temperatura. Para se solidificar, a temperatura tem que ir caindo. Aqui caiu até chegar a 0 graus Celsius. Quando chegou a 0 graus Celsius, ela se estabilizou por um tempo, que é essa linha reta que nós vemos aqui. Então, até se solidificar por completo, até congelar, né? Dando o exemplo como a água. Até se congelar. Congelou a 0 graus totalmente aquele líquido, então a partir daí de todo o congelamento é que ele começa a baixar a temperatura em -1, -2, -3 e assim por diante. Vaporização é a passagem do estado líquido para o estado gasoso por aquecimento. Então, aqui a gente já entra o processo de aquecer para virar vapor. Lentamente se chama evaporação. Então, existem dois nomes para classificar a vaporização. O primeiro dele é a evaporação, que acontece lentamente. Um exemplo, roupa no varal. E a rapidamente é conhecida como ebulição, que é no caso de água fervendo. Então, para classificar a vaporização, nós temos esses dois nomes, que é a evaporação e a ebulição. Durante a ebulição, a temperatura da substância permanece inalterado, só voltando a aumentar quando toda a substância estiver no estado gasoso. No caso da água, o ponto de ebulição é de 100 graus Celsius. Assim, toda a água permanecerá a 100 graus Celsius até toda ela tenha evaporado, para somente depois sua temperatura começar a aumentar a 101, 102 e etc. Como é que isso acontece? Vou dar um exemplo para vocês com relação à água fervendo, né, para fazer um café. Quando você coloca a água lá para fazer o café, ela está em uma temperatura ambiente, ela está em uma temperatura baixa. Quando ela começa a se aquecer e que ela começa a ferver, né? A ebulição é a água fervendo, ela criando aquelas bolhas, né, na água. Porque ali é a ebulição, é a água começando a virar gás. Tanto é que se você deixar aquela água por muito tempo ali fervendo, ela vai diminuindo, né? Ela vai diminuindo a altura em relação à panela em que ela está. Então, a cada tempo que você deixa, ela vai diminuindo. Se essa panela ela tivesse uma tampa, o que aconteceria? A água que foi evaporada, porque o vapor, vocês sabem que ele é constituído por gotículas de água, então essas gotículas elas iriam parar na tampa, né, da panela e poderia voltar novamente. Só que aí, esse exemplo, né, que eu estou seguindo, então chegou no processo de ebulição, estabilizou a 100 graus Celsius. Então, ali, durante todo aquele processo, se for para evaporar toda a água, esse processo de 100, nos 100 graus Celsius, a temperatura ela vai estabilizar até toda a água que estiver no recipiente evaporar. É uma dica que as pessoas dão em relação a economizar gás, né? Deixa eu entrar aqui para ajudar os pais. Um exemplo, tiver em cozimento,
Chegou no período de ebulição, que é a fervura da água, seja em cozinhar, um alimento, arroz ou o que for, chegou no processo de ebulição, pode baixar o nível do fogo, né? Por quê? Chegou no processo de ebulição, não existe pressa para poder, eu vou aumentar o fogo porque vai mais rápido. Não, 100 graus é 100 graus para evaporação ali, para ebulição, por ferver. Não vai passar de 100 graus. Então, se ferveu, é aquele tempo mesmo que vai depender da quantidade de água que tem, que vai identificar se vai ser mais rápido ou não. Em relação, chegou nesse processo, né, concluiu ali toda a fervura, a partir desse momento vai se transformando em gás e a temperatura do gás é diferente, né, da temperatura da água, então ela vai aquecendo de acordo ao ambiente em que ele esteja. A condensação. O que é esse processo? É a passagem do estado gasoso para o estado líquido, devido ao arrefecimento. O que é o arrefecimento? O resfriamento. Então, aqui já é do estado gasoso para o estado líquido. Olha aqui um exemplo, copo suando. Então, no estado gasoso, o gás está em alta temperatura, que no caso é a temperatura ambiente. No ar, né, em todo o ambiente onde nós estamos, ele acaba tendo gotículas de água. Nesse caso aqui, o gás, né, que no caso em relação ao vapor, ele acaba resfriando. Essa resfriação atinge uma determinada temperatura para condensação e quando há esse processo, o gás ele transforma em líquido. Sublimação é a passagem direta de uma substância do estado sólido para o estado gasoso. Então, é chamado de sublimação quando a determinada substância ela está no estado sólido e ela vai já direto para o estado gasoso, seja por aquecimento ou do estado gasoso para o estado sólido. Então, nós vimos aí primeiro do estado sólido para o gasoso, por aquecimento, ou do gasoso para o sólido, que acontece por resfriamento. Aí nós temos os dois exemplos. Um exemplo do gelo seco, que é do sólido para o gasoso, e em aquecimento, que é em relação à temperatura ambiente, e do estado gasoso para o sólido, resfriamento, que é em relação à composição, né, à produção da naftalina. Aí nós temos alguns exemplos que nós comentamos, o ponto de fusão, que PF é ponto de fusão, ponto de ebulição, só relembrando, ponto de fusão é para transformação do sólido, né? E o ponto de ebulição é para o vapor. Então, ó, aqui nós vimos já subindo. Estado sólido, que nós temos aqui a 0 graus, é o ponto de fusão, e ponto de ebulição é em relação à transformação para vapor. Aqui nós temos também alguns exemplos dessas transformações. Ponto de solidificação, ponto de condensação, em relação às temperaturas que nós havíamos falado. Aqui nós temos em relação ao oxigênio, algumas informações em relação a esse oxigênio, né, algumas transformações e em relação à temperatura dele. Então, espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. Qualquer dúvida, estarei à disposição para auxiliá-los. Então, nós iremos realizar a atividade, estarei passando para vocês a atividade que vocês irão realizar, ok?
Então, bons estudos e tenham um excelente dia.